Olá, boa noite. Meu nome é Arthur Miranda e vou iniciar mais uma aula com vocês de Direito Administrativo, que é a nossa maratona de questões com foco na prova de Delegado de São Paulo. Então, a minha ideia é trazer questões da VUNESP conforme cada tópico do edital de Delegado de São Paulo. E sem mais demoras, vamos aqui ao início da nossa aula. O primeiro tópico, lembrando que a gente está seguindo a sequência que já foi iniciada na aula anterior. Então, se você não viu a aula anterior, não deixe de vê-la. E a gente vai iniciar hoje aqui no tópico 8.8, que vai tratar aí dos poderes e deveres da administração, uso legítimo e abuso de poder e poderes em espécie. Vamos ter uma questão sobre esse tópico. Primeira questão do nosso dia de hoje é de Delegado São Paulo, 2018, e ela vai dizer o seguinte: suponha que o chefe de uma determinada seção administrativa, agindo dentro de sua competência legal, opte por nomear determinado servidor em função de confiança. Até aí, tudo bem, né? Sob a justificativa de que tal servidor possui as características pessoais ideais para o desempenho da função. Perfeito. Imagine, porém, que após algumas semanas da nomeação, venha a público a informação de que a nomeação se deu com a principal finalidade de redistribuir a outro servidor processo administrativo cuja responsabilidade incumbia à época da nomeação ao servidor contemplado com a função de confiança. Ou seja, ele falou aí que nomeou porque o servidor tem características pessoais ideais, mas o que ele queria mesmo era passar um processo administrativo de competência desse servidor nomeado para outro. Né? Então a gente vê aí um desvio na finalidade da nomeação. Né? Nomeação sob a justificativa aparente aí, né, de que as características pessoais eram ideais para o desempenho da função, mas a justificativa real era outra, a finalidade real era outra. E agora vamos aí à pergunta propriamente dita. A respeito dessa situação hipotética, é correto afirmar que se trata de caso de, vamos ver, excesso de poder, o qual se verifica quando o agente público exorbita as suas competências agindo de forma ilegal. Percebam que aqui de fato, há a definição correta a respeito do que é excesso de poder, né? Quando o agente público aí vai além de suas competências e, em razão disso, age de forma ilegal. Seria, por exemplo, usando a hipótese da questão, se ele não tivesse a competência para nomear o servidor. Mas não é disso que a questão está falando. A gente já viu aí que é o desvio de finalidade, né? Então, a alternativa está errada. Desvio de dever funcional, o qual se verifica quando o agente público deixa de praticar ato de ofício ou retarda com a finalidade exclusiva de gerar vantagem a terceiro. Aqui, nessa alternativa, a gente tem essa expressão aqui, que particularmente é uma expressão a qual a gente tem que derivar o sentido das próprias palavras, não é uma expressão muito utilizada aí quando se fala de abuso de poder, né, de exercício de poder do agente público, mas de fato faz sentido a definição que consta na alternativa. Eu só diria que você desviar do seu dever funcional não necessariamente é para gerar vantagem a terceiro, pode ser para gerar vantagem a si próprio. Né? Mas lembrando que a questão em si, o comando da questão, não trata disso. Né? A gente nem verifica aí uma vantagem de terceiro. A gente vê a finalidade aqui em cima, olha, de redistribuir a outro servidor o processo administrativo cuja responsabilidade incumbia a época da nomeação. E isso pode representar uma vantagem aí para a autoridade nomeante, ou para outra pessoa, ou alguma outra coisa. Então, a alternativa encontra-se errada, em razão do enunciado, e a gente pode dizer que o desvio de dever funcional não necessariamente também tem essa finalidade de gerar vantagem a terceiro. Né? Vamos à alternativa C. Abuso de poder, o qual se verifica quando o agente público age de forma arbitrária,
assumindo atribuições impróprias para as suas funções. Em relação a essa alternativa, é interessante a gente fazer uma breve explicação, e eu vou usar esse espaço aqui de baixo para isso, que tem alguns conceitos que são bastante utilizados em provas, e trouxe essa questão até para a gente conseguir abordar esses conceitos, né? Primeiro, abuso de poder. Abuso de poder. Ele é um gênero do qual derivam duas espécies. Primeiro, a gente vai ter aqui o desvio de finalidade. Espera aí. Desvio de finalidade. Já me perdoem aí pela letra não muito boa, né? O abuso de poder se divide na espécie desvio de finalidade e na espécie excesso de poder. Desvio de finalidade pode também ser chamado aí de desvio de poder, né? Ou expressão semelhante. O excesso de poder a gente já viu aí na alternativa A, né? Quando o agente público aí de fato exorbita suas competências e vai acabar agindo de forma ilegal, tendo aí o vício de competência na sua atuação. O desvio de finalidade é quando ele deixa de agir na finalidade do interesse público, né? Que é esperado de todo agente público. Então, quanto à alternativa C, né, fala abuso de poder. Então, em tese, né, de fato, o desvio de finalidade que é o que o comando trouxe, de fato é uma das espécies de abuso de poder. Então, em tese aqui, pode dizer que está certo, né? Embora não seja tão específico quanto se dissesse desvio de finalidade. Mas vamos prosseguir. Abuso de poder, o qual se verifica quando o agente público age de forma arbitrária, assumindo atribuições impróprias para as suas funções. Percebam que essa parte final aqui, na verdade, se refere ao excesso de poder, né? Que, de fato, o excesso de poder vai se caracterizar aí quando as atribuições, quando a ação do agente público, na verdade, está fora das suas atribuições, exorbita as suas competências, né? E por isso esse item está errado. Lembrando que esse início aqui, mencionando que é um abuso de poder, apesar de não ser a espécie de abuso de poder, não deixa de estar errado, ou não deixa de estar correto, né? Embora não seja tão específico. Mas essa parte final aqui é o que torna de fato o item errado. Fiz essa explicação aqui mais devagar, principalmente por causa desses conceitos, abuso de poder enquanto gênero, do qual derivam as espécies desvio de finalidade e excesso de poder, com o conceito que eu já trouxe aqui para vocês. É importante e costuma cair essas expressões. E é chato, né, porque são expressões que acabam tendo uma semelhança, principalmente essas duas, abuso de poder e excesso de poder. Mas não podem ser confundidas, pois o examinador sabe da facilidade de confusão e cobra bastante essa confusão. Mas vamos prosseguir. As três alternativas aqui, então, erradas. Vamos às duas últimas. Letra D, desvio de finalidade, perfeito, como a gente já viu. O qual se verifica quando o agente público, embora dentro da sua competência, afasta-se da finalidade prevista na lei para a prática do ato. Perfeito. Nossa resposta aqui. A alternativa é exercício regular de direito. Caramba! Imagina se essa atuação aí do enunciado fosse um exercício regular de direito do agente público, hein? O qual independe de motivação para sua validade, não podendo ser anulado. Essa era a alternativa absurda que o examinador colocou aí para ninguém marcar, né? Alternativa errada, maior viagem aí do examinador. Então, o gabarito D, vamos ver se a gente acertou. De fato, o gabarito D. E vamos aqui para a próxima questão. Vão ser duas questões aí de poder de polícia. Primeiro, trouxe aqui uma questão adaptada
de uma questão do concurso 2018, e eu nem vou adiantar qual foi a adaptação que eu fiz, que senão eu já vou facilitar a vida de vocês. Vamos aí ler a questão. O chamado poder de polícia é um dos poderes da administração pública reconhecidos pela literatura administrativista. Sobre este tema, é correto afirmar que, e aqui peço a licença só para dar um bizu muito breve aqui, sempre que eu fazia a prova e a questão cobrasse a alternativa correta, eu sublinhava. Se cobrasse a incorreta, eu circulava. E isso acaba ajudando a evitar aqueles erros que eu sei que vocês conhecem, espero que vocês não passem, e não tenham passado por isso, de a pessoa marcar um quando deveria ser outro. A questão pede a incorreta e a pessoa marca a correta, ou o contrário. Né? No momento ali da prova, da tensão, qualquer técnica é útil para se evitar esse tipo de coisa. Mas vamos voltar aqui à questão, vamos para a alternativa A. As medidas necessárias ao exercício do poder de polícia dependem, em regra, da intervenção do Poder Judiciário, não podendo a administração agir diretamente na sua execução. Imagina só, a administração pública aqui ficaria sempre dependendo, em regra, né, do Poder Judiciário para sua atuação dentro do exercício de poder de polícia. Não é assim, né? O poder de polícia vai ter aí a sua autoexecutoriedade, né? Sua coercibilidade, que vai permitir a imposição ao particular, né? A intervenção aí na vida privada, conforme aí o necessário para a ordem pública, né? Para preservar os direitos da coletividade. Aí a administração pública pode atuar aí em direitos individuais com base no poder de polícia. Já já a gente vai ter o conceito certinho de poder de polícia que eu vou trazer para vocês, mas a alternativa aí de fato encontra-se errada, tá bom? B. O poder de polícia é exercido exclusivamente pelas forças de segurança nacional, em obediência ao previsto na Constituição Federal de 88, cabendo às polícias civis a função de polícia judiciária. Essa parte final aqui está certa, eu sei que vocês sabem isso, em breve vocês serão aí policiais civis, delegados de polícia, delegadas de polícia. Mas a parte inicial da alternativa encontra-se errada. Porque ele tentou trazer aqui uma ideia de poder de polícia enquanto exclusivo das forças de segurança. E isso, à primeira vista, para quem não tem o conhecimento do que se trata do poder de polícia, pode fazer todo sentido. Ora, o poder de polícia é o poder da polícia, né? Pela expressão, pelo nome. Mas a gente sabe, eu sei que vocês sabem, que o poder de polícia significa basicamente a atuação aí do Estado nos direitos individuais, na esfera individual, para proteção aí de algum interesse da coletividade, de algum direito da coletividade, cujo conceito eu vou trazer em breve certinho para vocês. Então não se trata de algo, de um poder que é exercido exclusivamente pelas forças de segurança, tá bom? Isso caiu, então a alternativa está errada, isso caiu na discursiva da prova de delegado da PF 2021. Letra C. As atividades ligadas ao poder de polícia podem ser livremente delegadas a particulares por meio de lei, ainda que a pessoas jurídicas não integrantes da administração pública indireta. Aqui é uma das alternativas que eu adaptei, e é uma alternativa errada conforme aí o julgado recente do STF, que, apesar de a banca Vunesp focar mais na letra de lei e às vezes trazer uma súmula, eu acho que em julgados tão importantes quanto esse, a gente tem que ter o conhecimento até para eventual prova discursiva também, ou prova oral, né? Ter a capacidade de dissertar de forma escrita sobre o tema ou abordar oralmente esse tema. E o julgado do STF vai dizer exatamente o que consta na alternativa D. Né? E a C, portanto, é errada. Porque o STF decidiu que é constitucional a delegação do poder de polícia, por meio de lei, a pessoas jurídicas de direito privado, integrantes da administração pública indireta, de capital social majoritariamente público, que prestem
exclusivamente serviço público de atuação própria do Estado e em regime não concorrencial. Então tem várias expressões-chave aí nessa tese firmada em sede de repercussão geral, né? Muito importante saber ela e utilizar aí expressões corretas, entender aí o motivo do julgado, etc. A alternativa é a escolha dos meios necessários ao atingimento dos fins de proteção à segurança e à propriedade. Finalidade do poder de polícia é livre ao administrador, não cabendo revisão pelo Poder Judiciário. Não, né? A gente tem aí nossa Constituição que é clara ao dizer que nem a lei pode excluir, né? A lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito. Então, em tese, é possível sim uma revisão aí do Poder Judiciário. Imagine o gestor público aí se dizendo agir conforme a legalidade, com base aí no poder de polícia, mas praticando um ato totalmente desproporcional, totalmente não razoável. Será que não seria possível se socorrer do Poder Judiciário nessa situação? Óbvio que não, né? Alternativa, portanto, errada. Nosso gabarito aí, alternativa D. Vamos ver se eu acertei. De fato, gabarito D. Eu trouxe aqui o trecho do julgado que eu já li, que é a alternativa D, né? E trouxe aqui a definição para a gente ler do poder de polícia. Ele se encontra aí no Código Tributário Nacional, no artigo 78. Eu não sei porquê, mas na minha cabeça, quando eu dissertei sobre isso na prova da PF, coloquei o artigo 76, né? E aproveito aí para compartilhar essa experiência e dizer que se vocês não tiverem a certeza do artigo, não escrevam o artigo na sua dissertação, na prova discursiva, né? Mas, por sorte, isso daí não me penalizou, mas poderia, talvez, ter penalizado, né? Mas vamos ler o artigo aqui. Considera-se poder de polícia atividade da administração pública que, limitando ou disciplinando direito, interesse ou liberdade, regula a prática de ato ou abstenção de fato em razão de interesse público concernente à segurança, à higiene, à ordem, aos costumes, à disciplina da produção e do mercado, ao exercício de atividades econômicas, dependente de concessão ou autorização do poder público, à tranquilidade pública ou ao respeito à propriedade e aos direitos individuais ou coletivos. Considera-se regular o exercício do poder de polícia quando desempenhado pelo órgão competente, nos limites da lei aplicável, com observância do processo legal e tratando-se de atividade que a lei tenha como discricionária, sem abuso ou desvio de poder. Percebam que o poder de polícia, então, traz diversas possibilidades além da segurança, né? Olha aí, higiene, ordem, atividades econômicas, né? Então não se restringe aí a atividade relacionada à segurança pública. Mas vamos aqui prosseguir. Questão de número 12. Questão aí de fiscal de tributos, também da Vunesp, 2019. A respeito dos poderes da administração pública, é correta a correlação feita na alternativa. Letra A. Poder discricionário. Trata-se do poder adstrito ao enunciado legal, ou seja, dentro dos limites aí do enunciado legal, no qual a lei determina na integridade o modo de agir do agente público. O que significa? O que significa, na verdade, essa definição aqui que a alternativa trouxe? Significa o poder vinculado, né? Então a alternativa está errada. Letra B. Poder normativo. Trata-se do poder de agir de forma livre, dentro da margem razoável, para atingir os fins esperados, sempre no atendimento ao interesse público. Não. Qual a definição que ele trouxe aqui? Poder discricionário, né? Então, alternativa errada. Letra C. Poder discricionário é o poder atribuído à administração pública para aplicar sanções administrativas aos seus agentes pela prática de infrações de caráter funcional. Isso daqui é o poder disciplinar.
Lembrando que o poder disciplinar também é aquele que pode ser aplicado a quem, ainda que não seja agente da administração pública, esteja ligado aí por um vínculo, né, à administração pública. Alternativa D. Então a C ela está errada também. Alternativa D. Poder de polícia é o poder para expedir atos normativos regulamentando a aplicação das leis no âmbito da administração pública. Aqui, na verdade, é o poder normativo, né? Aqui talvez alguém tenha alguma dúvida no sentido de que há quem entenda que o poder normativo é uma manifestação do poder de polícia, né? Que seria possível dizer isso. Mas você que tem esse conhecimento e iria ler essa alternativa, tem que refletir sobre o que o examinador está querendo. Ele está querendo essa especificidade, esse conhecimento defendido por alguns, né? Para ter certeza disso, a gente tem que ver a última opção e ver se ela é, entre aspas, mais correta, que é o que vamos fazer aqui. Poder hierárquico compreende a prerrogativa para coordenar, controlar, ordenar e corrigir as atividades administrativas dos órgãos e agentes no seu âmbito interno. Perfeito. Percebam que, então, você que tem esse conhecimento que eu acabei de abordar, de que há quem entenda que o poder normativo é uma manifestação do poder de polícia, você ficaria em dúvida na D, mas você não iria marcar porque você vai ler todas as alternativas e ao ler todas as alternativas você vai ver que o examinador colocou a E como a correta, como a, entre aspas, mais correta. Então ele não está viajando, ele pegou alguma doutrina aí, montou a questão com base na doutrina e essa doutrina não fez essa reflexão, não abordou isso, não abordou o poder normativo como manifestação do poder de polícia. Perfeito, tá bom. Você percebeu aí que o examinador está querendo a alternativa E e você vai lá marcar a alternativa E e percebeu que ele trouxe aqui poder normativo separado do poder de polícia, né? O que torna a alternativa D errada. E vamos ver se a gente acertou. Gabarito, alternativa E. Percebam aí que eu estou refletindo com vocês, né? Não estou simplesmente jogando aí as questões. E, inevitavelmente, na hora da prova, a gente vai ter que fazer essa reflexão de olhar e falar, olha, a questão, o conteúdo em si não é tão simples quanto o examinador está colocando na questão, na alternativa. Há quem reflita de outra forma, há quem aborde de outra forma esses conceitos, mas eu consigo sentir que o examinador está cobrando aqui de forma bem simples e eu não vou viajar nessa questão, vou marcar aqui o que eu sei que o examinador está querendo, o que ele colocou aqui como, entre aspas, mais correto. Então não viajem, não briguem com o examinador aí na hora da prova, reflitam aí o que ele está querendo e marquem o que ele está querendo, tá bom? Ah, não, eu vou defender meu ponto de vista aqui e vou marcar a D, e depois, se for o caso, eu vou recorrer. Não, tá claro aqui que ele colocou aí a E como mais correta, sem viajar, né, uma doutrina simples, e seguimos o barco aí, tá bom? Vamos prosseguir. Questões aí sobre atos administrativos, né, tópico 8.10 do edital. Vamos seguir. Questão número 3, investigador da Bahia 2018. Os atos discricionários são equiparados aos atos políticos, não sendo, portanto, possível a sua apreciação pelo Poder Judiciário, mesmo que causem lesões a direitos individuais ou coletivos. Não, né? Não há essa equiparação entre atos discricionários e atos políticos, né? E, em relação a atos discricionários, a gente vai poder, sim, ter a apreciação pelo Poder Judiciário, tá bem? Provavelmente, o examinador pegou uma doutrina que vai definir o ato político como sendo algo extremamente discricionário aí, cujo fundamento é a própria Constituição, e a gente pode citar como exemplo o exercício do veto com base no interesse público, né? O presidente vai lá, veta um dispositivo da lei e fala, olha, isso daqui não atende o interesse público. Aí não tem espaço para o judiciário ser acionado e decidir, olha, o Poder Executivo errou.
é conforme o interesse público. Então, vou aqui anular o veto dele. Não tem isso, não faz sentido. Então, de fato, o ato político tem aí uma margem muito grande, mas ele ainda assim, falando aqui em tese, e vou citar um exemplo para vocês, ele ainda assim pode ser apreciado pelo Poder Judiciário. Mas lembrando a reflexão que eu acabei de fazer, em objetivo não é para viajar tanto, mas aqui, refletindo junto com vocês, cito um exemplo da história recente do Brasil, nomeação de ministro de Estado, né, cujo fundamento deriva também da Constituição, cuja previsão está na Constituição, a nomeação, e a gente imagina, então tem liberdade ampla, não podendo ser apreciado pelo Poder Judiciário a nomeação de ministro de Estado. Não. Porque na história recente a gente teve a nomeação do ex-presidente Lula para ser ministro, e aqui não vou entrar em mérito nenhum de discussão política, mas cuja nomeação aí foi obstada pelo STF, né? Mas lembrando que eu estou refletindo aqui com vocês. No objetivo a gente vai tentar aí, vai verificar o que o examinador está querendo, a profundidade aí da questão. Geralmente, pensando em VUNESP, não vai vir numa profundidade doutrinária assim, mas talvez numa discursiva, numa prova oral, dá para a gente abordar essa reflexão. Mas enfim, a alternativa é errada, pelo que eu já abordei. Alternativa B, sujeitam-se à apreciação judicial. Os atos discricionários sujeitam-se à apreciação judicial, que será plena, em todos os aspectos, inclusive aqueles submetidos à avaliação de conveniência e oportunidade pelo gestor. Aqui o examinador está te ajudando, né? Colocou aqui, será plena em todos os aspectos, inclusive aqueles submetidos à avaliação de conveniência e oportunidade pelo gestor. Se a questão parasse aqui, né, já estaria errada, aqui errada e aqui errado. Ele colocou 3 informações para deixar o mais errado possível, ajudando aí o candidato, né? Alternativa C, não se prestam ao controle judicial, que não pode apreciar os motivos, ou seja, os fatos que precedem a elaboração do ato, sua ausência ou até mesmo falsidade. Pode sim apreciar os motivos, lembrando que há atos que independem assim de uma motivação, e cito aqui a nomeação de cargo em comissão. Eu vou nomear a pessoa no cargo em comissão, não precisa justificar, porque ele é o melhor cientista político, ele é o melhor especialista em políticas públicas, né? Mas se por acaso motivar e for um motivo falso, aí pode ser anulado, né? Então, a alternativa em si está errada. Perfeito? Alternativa D, sujeitam-se à apreciação judicial. Perfeito. Desde que não se invadam os aspectos reservados à apreciação subjetiva da administração pública. Perfeito. Né? Há uns aspectos aí, e aí é a conveniência e a oportunidade, que de fato o Poder Judiciário não pode se mexer. É óbvio que até nisso tem que haver aí a razoabilidade, a proporcionalidade, né? Que se não estiver presente também vai permitir a apreciação do Judiciário. Mas a questão não está viajando aí nessa reflexão, está sendo bem direta, bem simples, né? De fato é o nosso gabarito, mas vamos aqui para a alternativa E. Os atos discricionários serão submetidos a controle judicial, em regra geral, se pertencerem à categoria de atos interna corporis, ou seja, aqueles derivados de regimentos do Poder Legislativo. Não, né? Essa ideia aí de atos interna corporis aí é justamente uma argumentação muito presente em decisões do STF para afastar a análise do STF em relação a um ato interno ali do Poder Legislativo com base aí no Poder Legislativo. Cito aqui um exemplo famoso que ocorreu na Câmara, em que houve uma votação aí do Eduardo Cunha. Deixa eu colocar aqui. Houve uma votação na Câmara de uma PEC da maioridade penal, né? Acho que era para baixar para 16 anos. E a Câmara estava cheia de manifestantes, cheio. E, em razão dessa pressão, os deputados não votaram a favor da PEC. Aí isso foi à noite, um dia. Aí no dia seguinte os manifestantes
não estavam na Câmara, né? Consideraram aí a vitória do dia anterior e perfeito, foram comemorar. Só que o Eduardo Cunha colocou em pauta um substitutivo, fez uma manobra aí regimental, colocou em pauta um substitutivo, que foi aprovado e aprovou aí a minoridade penal na Câmara, né? E aí, eu acho que foram no STF falar isso, só que é matéria interna corpus, né? É baseado aí no regimento do Poder Legislativo, no caso da Câmara, e o STF não se meteu aí nessa briga, né? Então, essa ideia aí de atos interna corpus é justamente para afastar aí o controle judicial, né? Alternativa, portanto, errada. Vamos ver se o gabarito é letra D mesmo. Gabarito letra D. Questão 14, né, da nossa sequência de agente legislativo, Câmara de Boituva, São Paulo, 2020. Sobre os elementos do ato administrativo, indique a alternativa correta. A. O ato administrativo deve ser editado por agente público competente, perfeito. E a competência é considerada prorrogável e renunciável. Essa ideia aí de competência prorrogável é algo mais ligado aí a processo civil, né? No sentido aí de opção por determinada competência, aumentando a competência dela, né? Em razão aí da vontade das partes. Mas para a gente resolver essa alternativa, basta saber isso aqui, olha. Que a competência administrativa, na verdade, ela não é renunciável, ela é irrenunciável, né? A gente vai ter essa lei que vai tratar disso, vai ter essa previsão aí, no artigo 11. Aí ela vai dizer que a competência é irrenunciável e se exerce pelos órgãos administrativos, a que foi atribuída como própria, salvo os casos de delegação e avocação legalmente admitidos. Artigo 11. Né? Lei do Processo Administrativo Federal. A alternativa, portanto, encontra-se errada. Né? Alternativa B. A finalidade do ato administrativo pode ser conceituada como a situação de fato que permite a atuação administrativa. Essa conceituação aqui é mais ligada ao motivo, né? A situação de fato aí, do qual fez derivar a atuação administrativa. Ah, eu realizei esse ato porque aconteceu isso, e etc. Mas a finalidade aí, na verdade, é o que se pretende alcançar, né, com a prática do ato. É mais ligado aí ao interesse público, né? Errado, portanto. Alternativa C. O motivo do ato administrativo relaciona-se diretamente com o atendimento do interesse público. É considerado pela doutrina como o elemento vinculado do ato. Né? Na verdade, aqui a gente tem também a ideia de finalidade, né, que a questão trouxe. E, além disso, o motivo não é elemento vinculado. Né? O elemento vinculado a gente vai ter a competência, a finalidade e a forma. Né? A alternativa, portanto, é errada. A alternativa D. O objeto é o conteúdo do ato administrativo e pode ser classificado como indeterminado, discricionário e determinado, vinculado. Aqui, olha, aqui não é para viajar tanto, né? Percebam que se o objeto é discricionário, então ele não está determinado pela lei, né? É indeterminado. Se o objeto for vinculado, ele está aí determinado pela lei. Então, a alternativa de fato é correta, tá bom? A gente tem sempre que se apegar aí aos próprios nomes, à própria denominação, né? Em regra, os doutrinadores aí abordam os conceitos conforme a denominação. É raro ver aí um conceito cujo nome não indica já o conteúdo, não indica já qual é o conceito de fato. Alternativa correta, vamos para a alternativa E. Se um ato administrativo é considerado como perfeito, automaticamente ele é considerado como válido e eficaz. Né? A perfeição do ato administrativo, na verdade, ela é ligada ao cumprimento de tudo que for necessário para que o ato passe a existir. A gente vai ter aí a ideia de
ato perfeito, então, quando concluído as fases necessárias à sua edição, a edição do ato administrativo, a gente vai ter aí a validade enquanto ideia de que o ato de fato cumpriu aí as normas legais aplicáveis ao caso, e eficaz vai se ligar aí à ideia de produção de efeitos em si. É possível, por exemplo, o ato ter cumprido todas as fases necessárias à sua edição, é um ato perfeito. Pode ter sido também editado conforme as normas legais, é um ato válido, mas, por algum motivo, foi estabelecido que a produção dos efeitos vai demorar 60 dias, né? Então, ainda não é um ato eficaz, né? Em tese, também é possível que o ato tenha cumprido todas as fases necessárias, sendo um ato perfeito, mas que descumpriu aí as normas legais, só que já está cumprindo os efeitos, já está produzindo efeitos, talvez até porque ainda não verificaram aí que o ato descumpriu as normas legais. Tá bem? Em tese, aí é um ato perfeito, inválido e eficaz. E, portanto, aí a alternativa errado, porque o ato administrativo perfeito não automaticamente será considerado válido e eficaz. São planos distintos, né? São coisas distintas. Então, de fato, aí gabarito alternativa D. Gabarito D, de fato. E aqui eu trago uma pergunta, eu acho que já foi objeto de alguma prova oral aí, sobre se os elementos do ato administrativo se encontram em alguma lei, né, em algum lugar. E a resposta é sim, elas estão aí na Lei de Ação Popular aí de 1965, que vai abordar aí a competência, forma, objeto, motivo e finalidade. E vai abordar quando ocorre a nulidade conforme cada um desses elementos, né? Eu destaquei aqui a competência e a forma porque são possíveis de convalidação, né? Lembrando aí que os elementos vinculados são competência, finalidade e forma, né? Deixei aí o slide, quem quiser pausar, ler, ou depois ler na própria letra da lei, no Planalto, no site do Planalto. Mas vamos prosseguir, porque o nosso tempo aqui eu acho que já está curto. Nosso próximo tópico aí, processo administrativo disciplinar. Eu foquei justamente aqui no processo administrativo disciplinar, que eu acho que deve ter alguma questão aí na prova real de vocês, de delegado São Paulo desse ano, né? Trouxe essa questão aqui que eu adaptei, juiz TJ São Paulo, VUNESP, e vai dizer o seguinte: quanto ao processo administrativo disciplinar, consolidou-se o seguinte entendimento. Letra A. A portaria de instauração do processo administrativo disciplinar imprescinde da exposição detalhada dos fatos a serem apurados. Essa expressão aqui sempre confunde, eu acho que o nosso próprio cérebro tem uma relutância em relação a essa expressão, é difícil a gente decorar, usá-la no nosso dia a dia, né? Mas a alternativa está errada porque a súmula 641 do STJ vai dizer que a portaria de instauração do processo administrativo disciplinar prescinde da exposição detalhada dos fatos a serem apurados, ou seja, ela na verdade dispensa, né? E o que a alternativa está falando é que não dispensa, ou seja, a alternativa está falando assim, olha, ela exige a exposição detalhada dos fatos a serem apurados, o que está errado, né? Alternativa B. A proporcionalidade da punição não pode ser objeto de correção na via judicial por ser matéria de mérito administrativo. Errado, né? Se for verificado aí a falta de proporcionalidade da punição, pode haver sim correção na via judicial. É claro que o STJ tem julgado sobre isso, tem uma súmula sobre isso, que vai falar que se a lei 8.112 trouxer ali a previsão de penalidade de demissão em razão de determinado ato, se tiver ocorrido esse ato,
a única penalidade que o gestor público vai poder aplicar vai ser, de fato, a demissão. Mas isso porque só há a possibilidade de uma punição em razão de determinado ato. Mas o que a alternativa está trazendo aqui seria uma hipótese em que o gestor tem ali uma discricionalidade em relação à punição. Seria, por exemplo, essa conduta pode ser punida com suspensão de até 90 dias. Aí o gestor olha isso e fala, vou suspender por 30 dias, vou suspender por 60 dias, entendeu? Ou por 10 dias. Mas aí, vamos supor que é algo bem leve e ele coloca suspensão de 90 dias. Aí, o judiciário pode entender aí pela ausência de proporcionalidade, né? Verificando também que em outras situações a penalidade aplicada foi suspensão de 10 dias, mas em um caso só meteu aí a punição de 90 dias, né? Ou seja, depende aí do caso concreto, depende aí de a lei prever apenas uma punição para determinado ato. Enfim, letra C. Não é admitido o uso de prova emprestada, considerando a independência das instâncias administrativa e judicial. Na verdade, é permitido, sim, a prova emprestada, e a gente tem que sempre lembrar, né, que, obviamente, tem que haver aí o respeito ao devido processo legal e ao contraditório, né? Alternativa errada, portanto. Alternativa D. É lícito à autoridade administrativa divergir do parecer da comissão disciplinar e aplicar pena mais grave, porque não se vincula à capitulação proposta, mas aos fatos. Exatamente isso, né? A pessoa se defende aí dos fatos. Se a comissão colocar uma capitulação equivocada, aí a autoridade administrativa pode falar, na verdade, esses fatos significam tal penalidade e ele vai sofrer tal punição em razão de tal penalidade praticada, né? Mas tem que se ater aos fatos, né? Vamos ver se a gente acertou. Gabarito D aqui, hein? Gabarito D. A gente vai ter a nossa questão de improbidade administrativa, mas a lei de improbidade administrativa foi recentemente alterada e trouxe uma previsão aí com a ideia de que há uma defesa em relação à capitulação, né? Não podendo o juiz divergir da capitulação da MP, né? Mas a gente vai ter a nossa aula aí de improbidade, não sei se eu vou trazer questão especificamente sobre isso, mas fica aí a atenção de que você tem que ler a lei de improbidade com uma atenção grande às alterações recentes. Mas vamos prosseguir aqui. Deixei aqui a súmula que eu citei, tá bem? A gente tem uma dificuldade, né, pelo fato de o concurso ser estadual, o STJ aí vai aplicar inevitavelmente a lei federal, vai interpretar a lei federal, né? Essa é a função aí do STJ, além de outras. E todos esses julgados de PAD levam em conta as disposições da 8.112, né? Se vocês forem ver aí a legislação referenciada dessas súmulas aí de PAD, vai citar essa lei. Então, em tese, não é adequado cobrar aí num concurso estadual, a meu ver aqui, né? Mas cadê que os examinadores têm essa percepção, né? Por isso que eu trago aqui para vocês. Aí recomendo a leitura também, obviamente, de outras súmulas aí de PAD, lembrando sempre dessa reflexão que eu compartilho com vocês, né? Que inevitavelmente as súmulas são baseadas nessa lei. Então, ao menos em tese, se uma legislação estadual de PAD dispor de forma diferente, né, sendo aí constitucional, não teria problema, né? Mas vamos prosseguir. Questão 16. Sócrates, antigo servidor de uma autarquia, sofreu um processo administrativo disciplinar cujo resultado, ao final, lhe custou a perda do próprio cargo público. Durante o processo, foi possível ao servidor informar o julgador dos fatos, manifestar-se sobre as evidências trazidas contra si e, inclusive, ter considerado suas manifestações nos autos. Ou seja, ampla defesa aqui contraditório, né? A despeito disso, ou seja, apesar disso, né, essa expressão aqui tem uma ideia de uma locução concessiva, né? Uma ideia, falei isso, mas, né, tem essa coisa aqui, né?
Ou seja, a despeito disso, apesar disso, alegou o servidor que, no trâmite do processo, não foi assistido por advogado regularmente constituído para a defesa. Já sei que acendeu uma luz aí, uma lanterna, né? Uma lâmpada na cabeça de vocês, que vocês devem estar lembrando de alguma coisa do STF, alguma súmula, né? Em tais condições, a falta de defesa técnica por advogado no processo administrativo disciplinar por si só importa a nulidade do processo administrativo disciplinar por constituir flagrante cerceamento de defesa. Percebam aqui que ele fez tudo que podia para sua defesa, né? Teve aí consideradas as suas manifestações, teve aí ampla defesa e contraditória. Aí a alternativa está falando que a falta de defesa técnica por advogado constitui flagrante cerceamento de defesa. Ainda que a pessoa não soubesse o teor da súmula vinculante, que eu sei que vocês já sabem, daria para afastar essa alternativa aqui, né? Letra B. Não importa a nulidade de processo administrativo disciplinar desde que os seus atos sejam reaproveitados em novo procedimento, dessa vez assistido o acusado por defensor dativo. Errado, porque como vocês sabem, eu sei que vocês sabem, tem aí a súmula vinculante, número 5 do STF, né, que vai dizer que a falta de defesa técnica por advogado no processo administrativo disciplinar não ofende a Constituição. Letra C. Importa a nulidade da decisão por violar o princípio da ampla defesa assegurada a todos os litigantes em processo judicial administrativo pelo artigo 5º inciso 55 da Constituição Federal. Errado, né? A gente já consegue perceber aí que ele conseguiu exercer sua ampla defesa, né? Letra D. Importa a nulidade do processo administrativo disciplinar, pois a lei estadual número tal, que a gente vai ter uma questão sobre ela, prevê a essencialidade do defensor habilitado para o cumprimento do devido processo legal. Errado, né? E a alternativa é, não ofende a Constituição, ainda mais no presente caso, em que a parte reconhecidamente se defendeu nos autos. Perfeito. A pessoa poderia ter uma dúvida aqui em relação a D. Arthur, eu não li essa lei. Será que ela prevê aí o defensor habilitado? Aí a pessoa ia ler a alternativa E e falar, olha, essa eu sei que está certo, porque eu sei da súmula vinculante. Portanto, a resposta é a alternativa E. Vamos ver se a gente acertou? A alternativa E, de fato. Trouxe aqui a súmula vinculante, que eu li ali para vocês, tá bom? E vamos aqui ao nosso próximo tópico. Destaquei isso daqui porque eu fiz uma inversão de tópicos e adiantei esse tópico para a nossa aula de hoje. E o tópico 8.12 ficou para outra aula, tá bem? Esse tópico aqui de serviços públicos, né, que é a área em que eu atuo atualmente aqui na consultoria jurídica junto ao Ministério da Infraestrutura, especificamente na área de portos, né, que tem uma legislação especial e tem um mundo ali específico, né? Vamos à questão. Analista legislativo, né, São Paulo 2020. Considerando que uma concessionária de serviço público deixou de honrar uma cláusula do respectivo contrato administrativo e o município teve que assumir a prestação do serviço no seu lugar, essa conduta do ente público baseia-se no princípio do direito administrativo denominado de princípio da. Primeiro, ele quer o princípio. Então, ainda que você tenha dúvida, que eu sei que os institutos ali as formas de extinção ali da lei de serviços públicos, lei de concessões, confundem, são expressões relativamente estranhas, né? E podem confundir. Mas ainda que você não saiba exatamente do que significa essa expressão, você tem que saber que não é um princípio, hein? E por não ser um princípio e a questão estar cobrando um princípio, a alternativa encontra-se errada. Percebam que eu estou raciocinando aqui com vocês, ainda que vocês não soubessem o que significa encampação, tá bem? Mas a gente vai ler daqui a pouco o que significa encampação. Aí, perfeito. Legalidade administrativa, né? Vamos ler de novo aqui o enunciado. Uma concessionária de serviço público deixou de honrar uma cláusula do respectivo contrato administrativo e o município teve que assumir a prestação de serviço no seu lugar, né? Teve que assumir a prestação de serviço para evitar aí que houvesse uma solução de continuidade da prestação de serviço público, né? Para que não houvesse um período aí em que não houvesse prestação do serviço público. Isso daí, embora em sentido extremamente amplo, possa se ligar, sim,
a legalidade administrativa, porque de fato, basicamente, tudo vai se ligar à legalidade administrativa em sentido bem amplo, não é desse princípio que a questão está tratando, né? Está falando aí em serviço público, então vai ser um princípio aí de serviço público. Então vamos ler aí as outras alternativas. Mas lembrando aqui, refletindo com vocês, em um sentido bem amplo, é possível se falar aí em legalidade administrativa, até porque há previsão aí desse princípio na lei, etc. Mas vamos prosseguir. Alternativa C, moralidade administrativa, nada a ver, né? Supremacia do interesse público sobre o particular, também não, né? Não tá se percebendo aí uma supremacia, ao menos não no comando, né? Então tá errado isso daqui. Talvez em sentido bem amplo daria para entender, né? Se houvesse uma cláusula aí de um prazo e o município assumisse a prestação ainda que fora do prazo de término da concessão, porque, querendo ou não, esse princípio também se liga a muita coisa, junto com o da legalidade, junto com a disponibilidade do interesse público, né? Mas a questão está querendo de vocês isso aqui, né? Ora, teve que assumir para que não houvesse um tempo sem a prestação do serviço público, para que houvesse aí a continuidade do serviço público. Imagine a gente falando aí do serviço relativo à energia elétrica, né? Faria sentido o poder público deixar aí um mês sem energia elétrica porque está aí num trâmite de concessão para iniciativa privada, né? Ah, a gente está demorando o processo, vou deixar vocês um mês aí sem energia elétrica. Não, né? O serviço público tem uma ideia de essencialidade e vai exigir que haja a continuidade desse serviço público. No meu caso aí, caso portuário, né? Imagine o Ministério da Infraestrutura chegar e falar, não, a gente vai deixar um mês aí todos os portos fechados, porque a gente está mudando aqui a forma de prestação de serviço, vai ser tudo para iniciativa privada, e a gente vai ficar um mês sem atividade portuária, né? Imagine o caos que isso geraria, né? Então esse princípio é muito caro, muito relevante aí na ideia de serviço público, e é o nosso gabarito, tá bem? Percebam que não é para viajar falando, ó, a legalidade administrativa tem uma ligação aí, ainda que pequena, etc. Não. Percebam que o examinador quer e vamos marcar o examinador quer sem viajar, sem brigar aí com o examinador, tá bom? Vamos ver se a gente acertou. A alternativa trouxe aqui os conceitos, tá bom? De encampação e caducidade, sendo caducidade algo mais ligado aí ao que o comando trouxe. Artigo 107. Considera-se encampação a retomada do serviço pelo poder concedente durante o prazo da concessão por motivo de interesse público mediante lei autorizativa específica e após prévio pagamento da indenização na forma do artigo anterior. E a inexecução total ou parcial do contrato acarretará a critério do poder concedente a declaração de caducidade da concessão ou aplicação das sanções contratuais respeitadas as disposições deste artigo, do artigo 27 e as normas convencionadas entre as partes. Coloquei aqui também para vocês essa observação da lei, para que vocês tenham atenção às alterações recentes, em especial a alteração promovida pela nova lei de licitações, que gerou essa alteração aqui, para mencionar essa nova modalidade aqui de licitação. Então não duvido que venha alguma questão, talvez, trazendo aí a concessão de serviço público e querendo saber o candidato que está de fato atualizado, né? Então, muita atenção aí a essas alterações recentes. A gente teve essa alteração aqui também, essa inclusão de 2020, né? Por ser algo recente, trouxe aí para vocês e peço atenção, porque talvez o examinador cobre algo recente, né? Vamos para a nossa última questão. Procurador Bertioga, São Paulo, 2021. Considerando o disposto na Lei Federal número tal, assinale a alternativa correta a respeito dos consórcios públicos. Ah, Arthur, não sei nem o que se trata essa lei. Pelo enunciado a gente já sabe, né? Lei de consórcios públicos. É uma lei que vale a pena fazer uma leitura dela, né? Tentei trazer aqui os dispositivos mais importantes que a questão traz para a gente, né? E tem uma informação que ela não trouxe, mas eu vou trazer ali nos comentários. Letra A. O consórcio público constitui associação pública ou pessoa jurídica de direito privado.
Exatamente isso, tá bem? A gente vai trazer ali o dispositivo legal para vocês, mas é exatamente isso. Ou vai ser uma personalidade jurídica de direito público, e aí vai constituir uma associação pública, ou vai ser a personalidade jurídica de direito privado. Letra B. O protocolo de intenções é facultativo para a celebração do contrato de constituição do consórcio público. Na verdade, ele é obrigatório, né? Depende aí deste protocolo de intenções. Alternativa errada. É vedado aos entes da federação, consorciados ou com eles conveniados ceder servidores ao consórcio. É uma alternativa que não faria sentido, né? Imagina proibir a cessão de servidores ao consórcio. Consórcio aí criado aí para melhor prestação de serviços públicos, né? Para melhor integração de entes da federação. E aí vai vedar a cessão de servidores? Não faz muito sentido na lógica aí de eficiência, interesse público, né? E de fato não é o que traz a lei. Alternativa errada, portanto. D. O consórcio público adquirirá a personalidade jurídica de direito público. Aqui ele já faz uma restrição como se fosse a única possibilidade, né? Mas não integrará a administração pública. Errado. Primeiro aí pela própria restrição, né? De que pode ser ou personalidade jurídica de direito público ou de direito privado. E sendo de direito público, vai integrar a administração pública indireta dos entes consorciados. Então, portanto, errado. E a alternativa é: a extinção de contrato de consórcio público ocorrerá por decisão da Assembleia Geral, que independerá de ratificação. Errado. A gente vai ter aí a necessidade de ratificação. Alternativa A é a nossa resposta. Vamos ver se eu acertei. Alternativa A. E a disposição legal conforme cada alternativa. Em relação à alternativa A, está aqui, conforme eu expliquei, né? Pode ser direito público, direito privado, direito público, associação pública, né? Mediante a vigência das leis e ratificação do protocolo de intenções. Né? Aqui a informação de que personalidade jurídica de direito público integra a administração indireta de todos os entes da federação consorciados. Né? Esse parágrafo aqui é muito importante. Vamos ler juntos. O consórcio público com personalidade jurídica de direito público ou privado, observará as normas de direito público no que concerne à realização de licitação, celebração de contratos, prestação de contas e a admissão de pessoal, que será regido pela CLT. Então, a gente tem aí, em tese, uma personalidade jurídica de direito público, cujo pessoal será regido pela CLT. É algo contraintuitivo, a meu ver, e que o examinador pode cobrar e vai confundir quem não tiver lido a lei. Mas não vai ser o caso de vocês, que se cair isso, vocês vão acertar, porque viram aqui comigo. A alternativa B aí trouxe a disposição que fala que a celebração depende aí da prévia subscrição de protocolo de intenções. A alternativa C, que fala aí, trouxe o dispositivo da lei, que trata aí da cessão de servidores, né, conforme a legislação de cada ente da federação. A alternativa D, a previsão aí da personalidade, se a personalidade jurídica de direito público for a forma do consórcio público, ele vai integrar aí a administração direta de todos os entes da federação consorciados. E a alternativa é, né, de que a alteração ou extinção de contrato de consórcio público dependerá de instrumento aprovado pela Assembleia Geral, ratificado mediante lei por todos os entes consorciados. Né? E com isso, a gente encerra aqui a nossa aula. Espero que vocês tenham gostado. Deixo aqui, como sempre, meu Instagram, que está aberto aí para mensagens, dúvidas. Podem me mandar mensagens. Se vocês tiverem gostado, peço aí aquele like, né, que ajuda a gente, ajuda a mostrar ao YouTube que o conteúdo é relevante. Comentem aí, também é relevante a existência de comentários. Compartilhe com quem vocês quiserem, com quem esteja estudando aí para São Paulo. E vou ficar muito feliz, assim como Dedicação Delta, se vocês marcarem a gente nas redes sociais, postar aí este vídeo, né,
E é isso, estou à disposição de vocês e muito obrigado por assistirem a essa aula. Até a próxima.